Meus irmãos, boa noite a todos. Preparando os nossos pensamentos para a nossa reflexão dessa noite, vamos ler do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 26, onde ele diz: E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se, porque logo certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se aos pés. Ora, a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Vamos elevar a Deus nossos pensamentos. Deus Santo, nosso Pai, nosso amigo, aqui, Senhor, mais uma vez reunidos virtualmente na nossa Escola Jesus Cristo, casa de bênçãos, de aprendizados, de amparo, de acolhimento, que possamos, Senhor, mais uma vez nos conectar a essa atmosfera, a essa energia da Tua misericórdia e do Teu amor infinitos. Pedimos que ampare os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que abra as nossas mentes, Senhor, e os nossos corações, para que possamos receber os Teus ensinamentos, pois tudo que lembramos e falamos aqui, Senhor, é inspiração Tua, é mérito Teu. Fica conosco, ampara-nos nesse humilde esforço, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, nós vamos hoje, nessa reflexão dessa noite, nos ater ao primeiro capítulo de um livro muito importante para nós aqui da Escola Jesus Cristo, que é o livro Sal da Terra. Provavelmente ele fica até ao contrário no vídeo, mas todos nós já conhecemos esse exemplar, que foi organizado por Flávio em 2005, nos 70 anos da Escola Jesus Cristo, que é um livro que não só é um livro que referencia por vários aspectos o nosso querido professor Clóvis, mas também não deixa de ser um documento, pois a sua primeira parte é de fragmentos, de colunas, de textos que o professor Clóvis escrevia no jornal A Cidade, e esses textos depois também foram organizados no livro de Jesus para os que Sofrem. Tem uma parte de entrevistas, de correspondências do professor Clóvis com Chico, também perguntas do professor Clóvis a Emmanuel, também perguntas que ele responde numa entrevista. Então é um documento, além de um livro belíssimo, é um documento muito importante, e pregações, obviamente, aqui na parte da tribuna. É um livro realmente notável, não de grande espessura, mas de muito conteúdo, de muito aprendizado para todos nós. Então, coube a nós, nessa noite de hoje, refletir e lembrar do primeiro capítulo da parte 1, que é essa parte denominada Na Imprensa de Jesus para os que Sofrem. E essa parte 1, a introdução desse primeiro capítulo, é exatamente o versículo que lemos do Evangelho de Marcos, onde essa mulher sírio-fenícia, de origem sírio-fenícia, essa mulher grega, que para eles era uma pagã, foi procurar a Jesus num momento de sofrimento, de dor, de desespero. E o professor Clóvis intitula essa reflexão, da grande educadora. E
esse é um título que já fala por si, de que a dor, de que o sofrimento, eles podem nos educar, nos ensinar. Então, vamos fazer, como é um texto pequeno, não muito extenso, vamos fazer uma leitura comentada, pois o professor Clóvis certamente nos explica já de forma muito didática. Então vamos fazer apenas pequenos comentários a respeito desse texto, que é muito rico. E ele começa, no primeiro parágrafo, citando Bercier pergunta: porventura pensaria a Cirofenícia idólatra em chegar-se a Cristo caso não tivesse o coração dilacerado pelo tremendo espetáculo de sua filha possessa? Acaso teria Jairo chamado o Salvador se não visse em agonia a sua filha? E conclui com a palavra da experiência universal: a maior parte dos discípulos de Jesus aproximou-se dele porque sofria. Então, meus irmãos, nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro trecho, o professor Clóvis cita Bercier, Eugène Bercier, um pastor protestante que foi um dos autores de livros da Reforma protestante, da Igreja Reformada, francês, que viveu no século XIX. E essas perguntas que ele faz, que Bercier nos traz, são como alertas de que, mesmo que nesse caso dessa mulher, que era de uma outra religião, de uma outra cultura, de uma outra etnia, a dor e o sofrimento acendeu nela, acionou um disjuntor, um gatilho, uma chama, fez mudar alguma coisa dentro dela, e ela foi procurar Jesus. E nesse momento de dor, muito mais por essa força, por esse poder do sofrimento dentro de nós, daquele desespero que ele pode nos causar, do que propriamente por razão. E podemos também lembrar aqui dois exemplos rápidos de situações onde espíritos encarnados que não eram cristãos também procuraram o caminho do Cristo. E no primeiro exemplo deles, não podemos deixar de lembrar do senador Públio Lentulus, presente no Há 2000 anos, de Chico Xavier, de psicografia de Chico Xavier e ditado por Emmanuel. O próprio Emmanuel esteve na Terra como o senador Públio Lentulus, que a sua filha tinha uma doença e que não conseguia cura, e ele foi procurar a Jesus, mesmo que na sua razão, no seu orgulho naquele momento, ele ainda não tivesse se convertido, de forma como aconteceu depois, e sabemos que foi uma conversão maravilhosa, e Emmanuel é um grande professor do cristianismo, nos ensina muito, mas ele foi até o Cristo. A dor, o sofrimento foi maior do que o seu orgulho, maior do que o seu negacionismo, e hoje vivemos um momento de muito orgulho, de muito negacionismo, de muita ignorância, e nós sabemos que também de muito sofrimento, e que esse sofrimento vai fazendo com que essas barreiras sejam quebradas dentro de nós. Então, é um exemplo marcante essa procura, e é uma conversa, um diálogo memorável que vale o convite da releitura para quem já leu do Há 2000 anos, e quem ainda não leu, certamente um romance esplendoroso. E um outro exemplo também de um romance de Emmanuel, podemos lembrar de Ovídio Lúcius, pai de Célia Lúcius, que não procurou a Jesus diretamente, mas foi procurar o irmão Marinho, um monge cristão que vivia na natureza, porque o seu coração estava aflito, apertado pelo remorso, pelo arrependimento, pois Ovídio Lúcio havia expulsado sua filha de casa, e isso destruiu a sua família, e sempre vivendo nas convenções sociais ali romanas, e depois da velhice, a doença, e essas barreiras foram sendo quebradas e o sofrimento tomou conta, e ele procurou
essa presença, esse contato com Jesus por intermédio do irmão Marinho. E quantos não procuraram a Chico, ao nosso professor Clóvis, que estamos relembrando hoje especialmente, quantos que muitas vezes nem eram cristãos, muito menos espíritas, que ouviram a sua palavra, sabemos inclusive que a sua pregação evitou até um suicídio, e isso é o que nós sabemos. Imagino que muitas outras ocasiões aconteceram. Seu Rubinho, Flávio, Celcinho já comentaram em várias oportunidades sobre isso, e nos mostra que como o magnetismo de Jesus, seja obviamente que na sua figura enquanto aqui na Terra, mas pela energia da sua palavra dita pelos seus discípulos fiéis, pelos seus divulgadores do cristianismo, ela tem esse magnetismo que na hora da nossa dor, do nosso sofrimento, do nosso desespero, ele magnetiza, ele busca, faz com que nós busquemos esse caminho. E seguindo na nossa leitura, o professor Clóvis comenta: sim, na manhã ensolarada e azul da vida, ou na época da fartura e da saúde, ou no equilíbrio transitório das vitórias terrestres, quando materialmente tudo lhe vai bem, a alma humana tem fracas e ligeiras ligações com Deus, ligações mais ou menos em função do velho egoísmo. Isso quando não o desconhece prática e completamente. Quanto a Jesus, ao seu evangelho de luz e vida, ao seu programa de extensão de um reino espiritual no mundo, o que se percebe é o mais triste desconhecimento no mundo. Mais triste desconhecimento da pessoa do Divino Mestre e dos grandes ideais que ele proclamou há 2000 anos. Sabemos, meus irmãos, que nos momentos menos turbulentos, principalmente nos momentos de fartura material, de saúde física, que são transitórios, pois tudo nessa vida aqui é transitório, em geral, pensamos mais nas coisas do mundo, nas coisas da vida, nas coisas que estão funcionando, em planejar, em crescer, em evoluir materialmente, né? E a nossa relação próxima com Jesus, com a nossa fé, com Deus, ela fica ali muitas vezes maquinal, no sentido de eu vou à igreja, eu vou ao grupo espírita aos domingos, faço a minha oração, e ao longo da semana, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, isso fica meio adormecido, resfriado ali, meio de stand-by, como é um termo muito utilizado agora, meio de lado. E quando a dor se aproxima, seja ela física, seja ela moral, seja qualquer tipo desses sofrimentos que nós vivemos, ela faz que a gente enxergue de forma mais rápida a necessidade que nós temos desse contato com o divino, desse contato com Deus. E para nós aqui, nada mais divino e humano ao mesmo tempo, então nos aproxima muito, né? A imagem de Jesus nos dá esse, mesmo sabendo da sua grandeza, da sua perfeição, mas é uma imagem, por ter se feito homem, é uma imagem que se aproxima de nós. E quando nos sentimos mal, é uma reação quase que automática, principalmente para quem tem criação com alguma religião, começa a se sentir mal, já começa a pedir ajuda. E isso mostra quanto somos egoístas, né? Quantos hoje precisam de ajuda e nós não pedimos ajuda por eles, e enquanto não estamos precisando, aparentemente, pelo menos, de ajuda, seguimos nossa vida, não lembramos de Jesus, não lembramos de Deus, e eles não precisam da nossa lembrança, porque eles sempre lembram de nós. O amor deles é superior. Mas nós precisamos exercitar essa lembrança independente da dor. Mas quando estamos em perigo, em ameaça, no momento de alguma catástrofe, imediatamente tentamos essa reconexão. Mas quanto mais frequente é a nossa ligação com Deus, com Jesus, com o alto, mais fácil fica a conectividade. Se a senha do Wi-Fi já estiver
salva no aparelho, a conexão é sempre mais rápida. Seguindo, o professor Clovis comenta: mas a dor vem despertar o espírito humano da grande letargia, da inércia, da paralisação, do sono, da preguiça. O sofrimento chega infalivelmente ao palácio ou à cabana, a alma do pobre, a vida dos grandes, a velhice cansada, a mocidade que borboleteia nos salões, chega sempre com a força de um maktub, como a grande educadora da alma. Então, o professor Clovis fala que quando o sofrimento vem, ele ocupa todos os espaços, tanto que podemos pensar que se temos um plano material de qualquer coisa, um planejamento de alguma coisa, de alguma viagem, de alguma compra, de alguma coisa, caso aconteça alguma coisa, de algum sofrimento, alguma perda, imediatamente isso fica de lado e nós buscamos essa reconexão e nós pedimos ajuda, nós entramos em oração e nós já sentimos essa falta desse amparo, desse acolhimento. E todos nós encarnados estamos sujeitos e passaremos por uma série de tipos de sofrimento. E como nós somos muito acostumados a julgar, olhamos às vezes a vida, ainda mais na era das redes sociais, parece que as pessoas têm uma vida perfeita, pelas fotos, pelos vídeos, mas sabemos que o sofrimento chega para todos. Às vezes com mais aspectos morais, às vezes com mais aspectos físicos, espirituais, às vezes todos eles juntos, e nós todos passaremos por eles. Das perdas, todos nós perderemos entes queridos, e isso nos traz sofrimento, pois ainda, mesmo Jesus, que perdeu, quando soube da morte de Lázaro, chorou, pois estamos envolvidos na matéria aqui e suscetíveis a essas emoções, a essas dores, a esses sofrimentos. Mas nos aproximar de Jesus faz com que nós possamos atravessar os períodos de sofrimento de forma mais firme, de forma mais resignada. Nenhum de nós gosta da dor, logicamente falando, mas nós sabemos o quanto ela é importante para a nossa educação espiritual, para o nosso burilamento espiritual, para o nosso avanço espiritual. Não ficaremos aqui comemorando a dor de ninguém, apontando, olha que beleza, ele está sofrendo. Não faremos isso, pois não estamos aqui para medir, nem analisar, nem avaliar, muito menos julgar a dor e o sofrimento de ninguém. Mas nós temos que saber passar por esse período. E é muito difícil, mas com essa conexão com Jesus, com esse pedido de apoio, mesmo que estejamos afastados, mas que usemos o momento da dor para isso, mas que isso se perdure mesmo após a passagem do momento mais turbulento. Então, isso faz com que a gente se afaste dos pensamentos ruins, da energia negativa, que muitas vezes atrapalha o nosso processo de melhora, se for um sofrimento físico, uma doença, ou se a gente precisar se conformar com alguma perda. Toda essa energia negativa que nós ficamos da revolta, da raiva, ela faz com que a nossa reação psíquica, a nossa reação mental seja mais dificultosa, seja mais lenta, seja mais dolorosa também. E Jesus mesmo nos disse, e isso está citado em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele nos fala: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os que sofrem, eu vim para os oprimidos, para os esquecidos. E nós hoje temos tantos irmãos que são esquecidos, invisíveis, em situações de desconforto físico, material, moral, social. E Jesus veio para esses e para nós, que todos nós passaremos, seja um morador de rua, a pessoa em situação de rua, ou um milionário em sua mansão, todos nós estamos suscetíveis a esse sofrimento. O professor Clovis colocou com muita sabedoria. Mas nós não podemos também achar que essas desigualdades fazem parte do roteiro e que não vamos nos indignar com elas. Pois Jesus, quando entrou no templo e viu ele tomado pelo mercado,
pelos mercadores, pelas vendas. Jesus se indignou e enfrentou isso, buscou o acerto das coisas. E nós devemos fazer a mesma coisa. Não é porque sabemos que todos nós temos que sofrer que devemos ver uma pessoa em situação de humanitária, com dificuldades sociais, faz parte do seu sofrimento. Isso é de uma falta de empatia, de amor ao próximo muito grandes, que também não conversam com o ensinamento de amor ao próximo do Cristo. E o professor Clovis prossegue: ninguém mais perfeitamente que Jesus apresentou verdadeira interpretação da dor. Portanto, porque ele sofreu a dor aqui, a física, a moral. Ninguém mais que ele atendeu o coração aflito do homem. Quantos que não estão nem narrados nos evangelhos chegaram a Jesus, como a mulher que sofria do fluxo de sangue, que tocou na orla da sua veste e se curou. E ele só sentiu que alguém o tocou, ele não falou com ela, e ela se curou. Nem melhormente que ele, ninguém conseguiu mostrar a grande missão do sofrimento, seus porquês, suas gloriosas finalidades. Então, todos os sofrimentos têm um porquê. Que não nos cabe agora ficar procurando esse porquê, mas o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, é hora de... Nós não vamos voltar a esse passado, mas o que eu posso fazer daqui para frente? Como eu posso passar por esse momento sem revolta, sem ódio, entendendo o que está acontecendo e tentando progredir? Acho que essa é a principal mensagem desse texto do professor Clovis sobre essa passagem do Evangelho de Jesus. Então o professor Clovis nos fala que ela é a grande educadora. É uma forma de aprendizado muito eficiente quando nós estamos em sofrimento, porque todas essas barreiras que já comentamos inicialmente, elas saem do caminho pela dor. E temos que lembrar, meus irmãos, que essas dores, esses sofrimentos foram causados por nós mesmos, pelos nossos erros pretéritos, pelas nossas falhas, pelas nossas repetidas quedas morais. Então, a dor é uma grande amiga que traz esse sofrimento, mas que quando olhamos, gosto sempre de lembrar desse prisma, quando conseguimos olhar a nossa vida um pouco mais do que só a nossa encarnação atual, o que vem pela frente nas próximas encarnações e principalmente na vida futura, na vida espiritual, essa grande educadora está fazendo parte da nossa alfabetização. O quanto foi importante, nós sempre lembramos a nossa alfabetizadora, eu fui alfabetizado pela professora tal, nós sempre lembramos, e essa alfabetizadora, que é a dor, ela também vai marcar positivamente quando olhamos pelo prisma do longo prazo, da vida maior, da vida espiritual. E Jesus fez essa oferta: vinde a mim, vós que estáis oprimidos e cansados. E todos nós temos as nossas opressões, os nossos cansaços, os nossos desgastes. Nós estamos passando por um momento de muita dificuldade no planeta, de uma doença que tem tirado a vida de muitas pessoas, que tem causado muita desigualdade, muito sofrimento, e também que é motivo de muita ignorância. Então, meus irmãos, essa é uma oportunidade também de reforçar essa proximidade com o alto, com as coisas do alto. E o professor Clovis conclui, e esse é um primeiro texto onde ele fala dos próximas colunas que foram organizadas depois no de Jesus para os que sofrem. Daqui, deste pequenino recanto do A Cidade, o nome do jornal, em singelas páginas dominicais, esperamos trazer alguma coisa de Jesus para os que sofrem, que foi o título do livro. Haja por bem ele abençoar este pequenino esforço do seu servo muito pobre. Então, conclui com essa humildade que também era uma marca do nosso professor Clovis. E nós somos muito venturosos, para concluir, meus irmãos, nós somos muito venturosos por ter, obviamente, a figura do Cristo em nossas mentes, em nossos corações, mas
temos mais próximos de nós grandes emissários e discípulos de Jesus que influenciaram e influenciam a nossa vida, que também podem nos ajudar a passar por esses momentos, como Kardec, como Emmanuel, como Chico, como Nina Aroeira. E especialmente vamos lembrar hoje do nosso professor Clóvis, que é como um pai espiritual aqui para nós da Escola Jesus Cristo, pois no momento de dor e sofrimento de perder a sua noiva, muito jovem, não deixou que a revolta, a dor, os sentimentos ruins o levassem por caminhos difíceis. Ele usou esse momento para se aproximar, se apegar a Jesus e fez com que, e nos ajuda a também a manter essa proximidade ou a buscar essa proximidade através dele, da sua palavra, dos seus livros, da sua obra. Então, e que todas essas referências que nós recebemos, como já lembramos aqui, de Kardec, de Chico, de Emmanuel, de Nina Aroeira, do professor Clóvis, eles são caminhos mais curtos para essa conexão. Óbvio que Jesus está em toda parte, Deus está onipresente em nós, mas quando colocamos numa figura mais próxima um pouco da nossa realidade, também facilita para exemplificar. E agora, no mês de janeiro, no dia 20, dia de São Sebastião, relembraremos mais uma vez o nascimento do professor Clóvis. Então, que fique essa singela e humilde homenagem a ele, pela sua obra e por tudo que nós recebemos. E, meus irmãos, que essas doces lembranças sejam como algo de Jesus para nós, nesse momento, que sofremos, que tropeçamos, que caímos, que repetimos a queda, mas que temos a certeza de que todos esses que nós lembramos, e muitos outros, apenas citamos alguns pelo tempo curto também, estão orando por nós, estão agindo por nós, nos suportando, nos fortalecendo, e que possamos passar por mais esse momento difícil, mas certos de que essa dor, esse sofrimento, essas dificuldades que estamos vivendo vai nos preparar, vai nos educar para um futuro espiritual da verdadeira felicidade, que é a felicidade de trabalharmos pelos outros, de olharmos mesmo para nós mesmos, de termos a vida maior. Então, que essa singela mensagem do professor Clóvis, essa lembrança dele possa renovar as nossas esperanças, fortalecer em Jesus as nossas atitudes, as nossas reações ao que está acontecendo, e que certamente para frente, no futuro espiritual, que é o que importa, teremos as venturas que aguardam a todos que chegam a essa evolução espiritual. Sabemos que vai demorar, nós ainda somos muito pecadores, mas com todos os exemplos, as mensagens, o Consolador que nós temos, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, nós com certeza chegaremos lá. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos mantenha unidos aqui na Escola de Jesus Cristo, em todos os trabalhos que a nossa escola produz em prol do outro, e o trabalho material, o trabalho espiritual importantíssimo que acontece também, mesmo que virtualmente, e que possamos seguir para mais um ano, para mais uma semana, para mais um mês, sempre com Jesus conosco. Vamos orar, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, aqui, Senhor, envolvidos ainda no Teu chamado, no Teu convite, para que fôssemos a Ti, Senhor, todos nós que estamos sofrendo, que estamos oprimidos, para sermos aliviados, para sermos abraçados por Ti, Senhor, nos momentos dos nossos sofrimentos, e que possamos também lembrar de Ti nos momentos de menos sofrimento, nos momentos de calma transitória, passageira aqui do mundo, e
que possamos estar cada vez mais conectados contigo, Senhor. Abençoa todos os irmãos da Escola Jesus Cristo, encarnados e desencarnados, nossos benfeitores, todos os trabalhadores dessa casa, dos trabalhos espirituais, dos trabalhos de educação infantil, educação dos adultos, dos trabalhos do culto da assistência, dos trabalhos sociais, não só os da Escola Jesus Cristo, mas de todas as matizes, Senhor. Fica conosco, ampara-nos e fortalece-nos hoje e sempre. Em teu santo nome, que assim seja.